Olá, pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Mais de 45 mil pessoas devem receber o diagnóstico de câncer coloretal no Brasil em 2025, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. O câncer coloretal, que vitimou a cantora Preta Gil, é o terceiro tipo que mais acomete mulheres e homens no país. O número de mortes pela doença está crescendo. Em 2020 foram pouco mais de 20 mil e em 2024, ano passado, chegou a quase 26 mil. Quem explica tudo sobre esse tema e quais as principais medidas de prevenção é o oncologista clínico e sócio do Grupo Sonhe, Davi Pinheiro Cunha. Doutor Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora, e seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos explicar primeiro, de uma forma bem geral, para quem está em casa, o que é o câncer coloretal? Quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está falando de todos os tumores que têm origem no intestino grosso e no reto, né, que é exatamente a porção final do intestino. Né? E geralmente esse é um tumor de pessoas mais idosas, que acontecem após os 60, 70 anos. E uma coisa que chama muito a atenção é exatamente o quadro da cantora Preta Gil, que ela teve um diagnóstico numa fase mais inicial, né? Ela tinha 48 anos quando fez esse diagnóstico. Isso mostra pra gente uma mudança real no padrão dessa doença, né? Você comentou muito bem a importância desse diagnóstico, o terceiro mais frequente nos homens e nas mulheres, mas o que mais chama a atenção, né, de mudança do padrão é que nos adultos mais velhos, né, mais idosos, a quantidade de casos novos meio que estabilizou. A gente está mantendo o mesmo número de casos novos nos últimos 20 anos. Já nos adultos mais jovens, que são com menos de 50 anos de idade, esse número aumentou de forma muito mais significativa, mostrando uma mudança realmente no padrão da doença agora, mais em adultos mais jovens. Doutor, e como que a gente pode identificar os principais sinais de alerta? Eu acho que o nosso quadro aqui tem esse grande objetivo, né? Ajudar quem está em casa a identificar esses sinais e buscar atendimento o quanto antes. Não, perfeito. A doença, né, na fase mais inicial, ele muitas vezes é assintomático. Então, a pessoa não tem absolutamente nenhum sintoma, né? E aí é onde está o perigo da doença e daí a importância de fazer os exames de prevenção que a gente vai conversar um pouquinho depois. Mas né, quando o tumor ele vai aumentando de tamanho, ele pode trazer alguns sintomas mais relacionados à obstrução do tumor dentro do intestino, né? Então, os principais sintomas são alteração do hábito intestinal. Então, o que significa isso? Aquela pessoa que vai ao banheiro evacuar diariamente, com as fezes com uma consistência, ele muda o padrão. Ele começa a ter mais dificuldade, em vez de todo dia, vai a cada 3 dias. Ou o contrário, a pessoa começa a ter diarreia ao invés do hábito habitual. Então, a mudança desse padrão, né, de evacuação, isso já é um sinal de alerta. E quando isso dura mais de 2 a 3 semanas, a gente sempre deve procurar uma avaliação médica. Outro fator importante que a gente sempre tem que dar atenção é o sangramento nas fezes, tá? O sangramento nas fezes não é normal. Sempre tem alguma justificativa, né? Muitas vezes é uma doença benigna, como a doença hemorroidária, né? Hemorroida pode causar sangramento, a doença diverticular, que são divertículos, pode dar sangramento, porém, o câncer também pode, né? Então, se tiver sangramento nas fezes, a gente tem que realmente prosseguir uma investigação. Outro ponto importante é dor abdominal, que não melhora, então as pessoas que têm dor recorrente, que não melhoram, as dores vão piorando, isso também merece uma atenção. Presença de anemia, então você faz um exame de sangue, né, um exame que a gente costuma fazer o hemograma, e ali a gente vê uma diminuição da hemoglobina, então isso a gente chama de anemia. Então uma anemia sem uma causa aparente é um fator de suspeita também. E o emagrecimento sem uma causa aparente, né? Então quando a gente junta todos esses fatores, tudo isso é sinal de alerta
para o câncer coloretal e a gente merece sim sempre investigar quando tem a presença desses sintomas. Doutora, até uma outra questão que eu li sobre é com relação ao formato das fezes. As pessoas também precisam ficar atentas com relação a esse ponto? Precisa, e isso é uma coisa bem particular, principalmente do câncer de intestino na fase mais, né, distal do tumor, então a parte final do intestino. E é muito mais comum no reto, né, porque o reto é aquela fase final do intestino e essa região, ela tem uma espessura menor. Então, quando aparece uma nodulação, né, que é o tumor ali, ele dificulta a passagem das fezes e como é muito mais estreito essa localização, as fezes geralmente mudam o formato. E algumas vezes ela pode ficar até em formato de fita, que a gente chama, né, mais fina. Então, um termo médico que a gente utiliza de atenção é: se as fezes estão em fita, significa que tem algo dificultando a passagem das fezes ali, e algumas vezes isso pode ser um tumor. Então, o formato também é muito importante nessa avaliação. Até tomando como exemplo mesmo, né, o caso da Preta, ela comentou que começou a ter episódios de dores de cabeça e até pressão alta. Isso é comum também, doutora, as pessoas apresentarem, além desses que você comentou, outros sintomas? Esses outros sintomas, né, que a Preta Gil comentou, geralmente eles são sintomas mais indiretos, né, da doença. Então, significa o quê, né? O tumor geralmente está localizado no intestino ou no reto, ele pode causar sangramento, causar anemia, e a repercussão desses sintomas, como anemia, a pessoa pode dar a sensação de mal-estar, pode dar a sensação, né, de tontura, de fadiga, que já é mais secundário à anemia, de uma forma geral, do que a doença, né? Algumas vezes as dores, o desconforto pode aumentar a pressão, então a gente dá crises de pressão alta. Então são sintomas mais inespecíficos, não diretamente relacionados ao tumor, mas indiretamente isso é uma causa. Então quando a gente junta, né, mudança do padrão intestinal ali que a gente comentou, mas esses outros sintomas inespecíficos, aí a gente tem que dar uma atenção ainda mais especial e uma investigação é necessária. Doutor Daviro, o fator hereditário, ele também deve ser levado em conta? Sim, né? Então, quando a gente coloca os principais fatores de risco, né? A gente leva em consideração hoje a idade, né? A gente comentou que existe uma mudança do padrão de idade, cada vez pessoas mais jovens sendo acometidas com câncer coloretal, mas a idade continua ainda sendo o principal fator de risco, né? Então, pessoas acima dos 50 anos, mas principalmente 60, 70 anos, são a fase de maior preocupação. O outro ponto de muita importância, aí já entra a história familiar. Então, quem tem parente de primeiro grau com um diagnóstico, né, de câncer coloretal, aí pai, irmãos, tio de primeiro grau, esse risco, né, aumenta de forma muito mais significativa. E nessa situação, é recomendado que a gente faça o exame de rastreamento 10 anos antes do diagnóstico da pessoa acometida. Então, vou usar o exemplo da cantora Preta Gil, né? Ela teve o diagnóstico com 48 anos. Então, o filho dela, por recomendação, deve fazer a colonoscopia aos 38 anos. Quando é hora da pessoa procurar um médico? Então, vamos lá, né? Sempre que a gente tem a presença desses sintomas que a gente acabou de comentar, né? Então, alteração do hábito intestinal, sangramento nas fezes, mudança do padrão das fezes, né? Mais fezes em fita, emagrecimento, anemia. E quando esses sintomas duram mais de 2 a 3 semanas, isso obrigatoriamente merece uma investigação. Quais as medidas as pessoas devem adotar para prevenir esse tipo de câncer? Alguma mudança de hábito, né? Coisas que não fazia, que vai ter que fazer? Então, para a gente conseguir minimizar, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, né? Porque os fatores de risco relacionados a esse câncer é uma dieta não adequada, então rica em ultraprocessados, embutidos de uma forma geral, né? Então, excesso de salame, presunto, comidas com pouca fibra, então pouca verdura e pouca salada, excesso de carne vermelha, obesidade. Então, isso tudo é fator de risco. Então, se a gente evita esses alimentos e consegue manter o peso, é um fator de proteção.
né? Então, evitar a exposição ao cigarro e à bebida alcoólica, isso também é fator de proteção. E realizar atividade física, né? Então, se a gente faz esse estilo de vida mais saudável, faz, né, uma educação alimentar para dietas mais saudáveis, a gente minimiza a chance de desenvolver esse tipo de câncer, e isso é realmente algo muito importante. E, doutor, quais exames que ajudam na detecção precoce desse câncer? A gente sabe que tem a colonoscopia e tem um outro exame que é o de sangue oculto nas fezes. Ele também é válido? É válido, né? O sangue oculto nas fezes nada mais é do que um exame que você vai identificar a presença de sangramento nas fezes, que muitas vezes pode ser microscópico. A gente olha no vaso sanitário e não vê que está tendo sangramento. Nesse exame, a gente identifica esse sangramento em menor quantidade. E se tem sangramento, significa que tem algo dentro do intestino que pode ser um tumor. E aí, nesse caso, é um exame de alerta. Mas se a gente tem presença de sangue nas fezes, a gente obrigatoriamente deve fazer a colonoscopia para investigar, né? Então, hoje, o exame mais bem recomendado, se possível, é a realização da colonoscopia, porque é um exame que ele já vai olhar o intestino inteiro por dentro, né? E vai conseguir fazer o diagnóstico de duas situações principais. De uma doença que é um pólipo, que não é câncer, nada mais é do que um pequeno nódulo dentro do intestino, mas que pode virar um câncer durante a vida, um pólipo benigno, ele tem o potencial de virar um câncer durante o tempo. E a colonoscopia consegue identificar esse pequeno nódulo benigno e fazer retirada. Então, você faz a retirada de uma lesão que potencialmente viraria um câncer no futuro. Então, você evita desenvolver o câncer. E, além disso, a colonoscopia consegue achar um tumor numa fase que ele pode estar assintomático. Então, ele faz o exame, ele identifica a presença da lesão ali e faz a biópsia. Fazendo a biópsia, a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais precoce. E nesses casos, quando a gente faz diagnóstico, geralmente numa fase mais inicial, em que o tumor não está trazendo sintomas, a chance de cura nessa situação é acima de 90%. Certo, então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora e por trazer, né, tanta informação assim para o público aqui para a gente. Eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre. Obrigada também pela sua companhia em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora.